Boa tarde, meus amigos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha estar com cada um de vocês. Que o próprio Senhor Jesus Cristo venha proteger, abençoar a sua casa, o seu trabalho, o seu comércio e todos os seus caminhos por onde você andar. Amém, irmãos? Então, irmãos, hoje eu vou deixar uma passagem aqui que fica capítulo 8. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo a partir do 14, dando continuação àquela leitura que nós passamos no vídeo anterior. Então, irmãos, fala assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E vocês não receberam um espírito de escravos para recair no medo, mas receberam um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos: Pai. O próprio Espírito assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros junto com Cristo, uma vez que, tendo participado do sofrimento, também participaremos da sua glória. Penso que os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. A própria criação espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus, entregue ao poder do nada, não por sua própria vontade, mas por vontade daquele que a submeteu. A criação abriga a esperança, pois ela também será liberta da escravidão da corrupção para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Então, irmãos, agradecendo a Deus por mais esse vídeo, por mais essa palavra pregada, meu Pai. Agradecendo a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abra o nosso entendimento, Pai, para que nós entenda a Tua palavra perfeitamente, Senhor. Para que nós entenda a diferença do Filho de Deus e da criatura de Deus, irmãos. Porque, irmãos, no ditado popular, as pessoas dizem que todos somos filhos de Deus, irmãos. Mas isso é um ditado, irmãos, que não bate com a Bíblia. A Bíblia diz que a pessoa só se torna filho de Deus quando tem um encontro com Deus. Ou seja, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, aí você se torna filho de Deus. Entendeu, irmão? Porque aqui mesmo no capítulo 8 de Romanos, fala assim, versículo 9. Fala assim: uma vez que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês já não estão sob o domínio dos instintos egoístas, mas sob o Espírito. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Pois, irmão, a importância, irmão, de você buscar, irmão. Você buscar com força, irmão, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração. De você buscar o Espírito Santo de Deus, irmão. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a pessoa só se torna filho de Deus, irmão, depois que a pessoa nasce de Deus. E para nascer de Deus é nascer do Espírito. Quando você nasce de Deus é quando você nasce do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você se torna filho de Deus, irmão. Eu sei que para as pessoas que não têm conhecimento, a Bíblia principalmente, fica difícil de entender, irmãos. Mas pode ter certeza, irmão, do que eu tô passando, irmão. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim: quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, todo medo é lançado fora, irmão. Então a gente não passa a temer. A única pessoa que a gente passa a temer é Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso, irmão. Então, irmãos, porque a importância de nós buscar o Espírito Santo, irmão? De nós se tornar filhos de Deus, irmão. Porque se você, vamos dizer assim, se você é de uma denominação, ou talvez de um grupo, faz parte de um grupo evangélico,
Ou talvez, vamos dizer assim, que você faz parte de uma igreja, irmãos, e não nasceu de Deus, irmãos. Porque para nascer de Deus, irmãos, só nasce de Deus, irmãos, a partir do arrependimento, irmãos. Porque não há perdão dos seus pecados sem o arrependimento. Para você nascer de novo, precisa você se arrepender dos seus pecados, se arrepender do seu passado. Ou seja, se eu vivia, ou se você vive uma vida na mentira, se você vive uma vida escravizada pelo pecado, irmão, ou que seja na mentira, ou que seja na farra, droga, se você é um usuário de droga, ou seja o que você for, irmão, se você se arrepender do seu passado e não cometer mais os seus pecados e aceitar, porque a Bíblia diz que nós temos que confessar com a nossa boca e acreditar no seu coração que Deus enviou Jesus Cristo para salvar eu e você, irmãos. Então, irmão, você tem que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Salvador e acreditar no seu coração que Jesus Cristo morreu para nos salvar, irmão. Então, irmãos, você já será salvo, irmão. Basta que você permaneça de hoje para frente, irmãos. Você permaneça nos caminhos de Jesus Cristo, obedecendo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Obedecendo a palavra de Deus. Por quê? Porque quando você nasce do Espírito, vamos dizer assim, se você vivia uma vida, vamos dizer assim, toda bagunçada, toda destruída, se você era escravo do pecado, irmão, aí você se arrepende, vamos dizer, se você se arrepende hoje de todo o seu passado e entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, irmão, você já será salvo. Agora, tem que permanecer até o fim, irmãos. Porque, irmãos, tem muita gente. Por que tem muita gente aí que faz parte de uma igreja, faz parte de uma religião, faz parte de uma denominação, irmãos, e não nasce de Deus, irmãos? Por quê, irmãos? Isso aí você tá se enganando, irmão. Por quê? Porque você não se arrependeu dos seus pecados, você não se arrependeu do seu passado. Porque que a Bíblia diz? Não há perdão para os seus pecados sem o seu arrependimento. Se você não se arrepender, se você não se arrepender do seu passado, não se arrepender dos seus pecados, então não há perdão. Então não há como você nascer do Espírito. Para você nascer do Espírito, você tem que se arrepender do seu passado. Se arrepender dos pecados que você cometeu. Se arrepender de tudo que você fez que não presta. De tudo que você, vamos dizer assim, que vivia nos vícios. Se você vivia em algum vício, se você era viciado em alguma coisa, se você se arrepende sinceramente de dentro do seu coração, ou você vivia na mentira, ou na traição do seu casamento, se você vê em qualquer tipo de coisa, irmãos, basta que você se arrependa, irmão. Porque todo pecado, a Bíblia diz que todo pecado tem perdão, irmãos. Desde que você se arrependa de coração e não volte a praticar mais aqueles pecados que você cometeu, irmãos. Então, você se arrepende do seu passado, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. E você já terá a tua salvação, irmãos. Basta que você permaneça nos caminhos de Jesus Cristo. Basta você permanecer fugindo do pecado, irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, irmão. Fuja do pecado. Fuja do pecado. E o diabo fugirá de você, irmãos. Então, irmãos, enquanto você não fugir do pecado, não abandonar o pecado, o inimigo ele vai andar ali arrodeando, irmãos. Você tem que abandonar o pecado, irmãos. Quando você abandona o pecado, quando você, vamos dizer assim, nega
o pecado, você passa, o diabo se afasta de você, irmãos. E quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, irmão, você terá a sua salvação, irmãos. Então, irmãos, não se engane, irmão. Não deixe enganar por religião, por doutrina de igreja, ou por qualquer outra coisa, irmão. Não se engane, irmãos. Achando que você, porque você está fazendo parte de uma igreja, ou você está fazendo parte de uma denominação evangélica, ou seja o que for, ou faz parte de uma religião, irmão, não se engane, irmão. Você tem que nascer de Deus, irmão, para você se tornar filho de Deus, irmão. Para que você receba o Espírito Santo, a importância é você se arrepender dos seus pecados. Então, irmãos, era só isso que eu queria passar para vocês, irmãos. Que medite, irmão, nessa passagem da Bíblia, irmão. Medite em Romanos capítulo 8, para que vocês entendam. Então, irmãos, até outro dia, se o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Amém?